precisa ler não, né? Parecer de contas do Executivo Municipal do ano 2015. O presente parecer tem como objeto analisar as contas municipais do ano 2014, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 2378/026/2015, que foi recebido em 15 de setembro de 2017, por intermédio do protocolo de número 001870/2017. Foi lido e dado conhecimento em plenário e publicado aviso público em 18 de setembro de 2017, colocando à disposição do público até o dia 20 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 163, seguinte regimento interno do inciso 3º do artigo 31 da Constituição Federal. Nesse período não houve nenhum cidadão interessado. Do parecer do Tribunal de Contas, não é desnecessário, antes de iniciar a análise de contas municipais do ano 2015, fazer algumas considerações sobre o parecer elaborado do Tribunal de Contas. É expressa a Constituição Federal a função reservada do Poder Legislativo da fiscalização externa que será auxiliado pelo Tribunal de Contas, a matéria relacionada à obrigatoriedade, apreciação e julgamento das contas anuais prestada pelo chefe do Poder Executivo é tratada pela Constituição da República de 1988, notadamente os artigos 70 e 71 do inciso 1º, e especialmente para município, no artigo 31, parágrafo 1 e 2, devendo essas prescrições serem simetricamente observadas pela Constituição dos Estados e Lei Orgânica dos Municípios. É bastante clara e precisa que compete ao Legislativo e somente esse poder constituído julgar as contas do governo do chefe do Poder Executivo, pois da necessária é indispensável a atuação do tribunal, mediante a emissão de parecer prévio sobre tais contas. E esta, em perfeita consonância, o princípio da separação dos poderes, uma vez que o Legislativo representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens públicos. A deliberação dos tribunais de contas, embora seja conclusiva, não tem conteúdo decisório, pois o parecer prévio constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, cuja função é subsidiar, frisa-se o julgamento das contas, é de competência exclusiva do Legislativo. Os tribunais de contas têm como função essencial realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos da administração pública direta e indireta. Possuem ainda competência judicante, que é de realizar julgamento das contas anuais dos administradores e demais responsáveis pelo erário na administração pública, com exceção do Executivo. A competência sancionatória dos tribunais de contas se refere à aplicação de sanções por ilegalidades de contas e despesas. A decisão sancionatória dos tribunais de contas tem eficácia em título executivo, apesar dos tribunais de contas não terem competência para executá-las. Quem executará tais decisões serão as entidades públicas beneficiárias. O Tribunal de Contas elabora parecer que é analisado pelo Poder Legislativo, cabendo a esse o julgamento das contas. Quando o Legislativo Constitucional atribuiu ao Tribunal de Contas a função de auxiliar, bem andou, porque é de todos sabido que nem sempre os edis têm conhecimento técnico para apreciar as contas, e mesmo não ocorrendo com o conselheiro do Tribunal de Contas expert no assunto. A Constituição da República, ao prescrever que se observe o procedimento complexo do Tribunal de Contas do Poder Legislativo, para que o julgamento das contas anuais do governo prestado ao chefe do Poder Executivo, almeja que a decisão sobre tais contas de cunho político-administrativo não tenha apenas valorização política, mas também fundamentação técnica jurídica, consubstanciada no parecer prévio do Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete maior da Constituição, reconheceu na ação direta da inconstitucionalidade, de número 26-09, a imprescindibilidade no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo Municipal, não podendo diplomar
não podendo um diploma inferior à Carta Federal alterar de forma significativa o sistema de controle externo estabelecido pela Constituição da República. Isso porque nessas contas são analisados os planos de governo e respectiva execução, sobre os enfoques orçamentários e financeiros, aspectos contábeis e patrimoniais da gestão, bem isso o cumprimento de limites constitucionais e legais, gasto com ensino, saúde e pessoal. Importante é considerar o interesse pelo julgamento das contas anuais de governo não pode ser prescrutado apenas sobre o enfoque delineado pelos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, pois o julgamento tem dimensão meta-individual por tratar-se de direito de toda a coletividade e não apenas do prestador. O direito ou pretensão de a sociedade obter informações sobre avaliar a gestão pública e de seus representantes, ou mesmo a vida pregressa daqueles que se candidatam a representá-la. Jamais em tempo algum pode decair ou prescrever, porquanto o poder é exercício em nome do povo, o que faz da escolha do voto popular depositado nas urnas eleitorais a mais lídima, salutar e desejável forma de depuração política. E assim, sendo, não há julgamento ficto de contas, como também não há aprovação ficta. A Constituição Federal exige ação do Poder Legislativo, aprovando ou rejeitando as contas, prevalecendo ou não o parecer prévio recomendado. Aprovação ou rejeição não é permitido por omissão à Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, isso porque somente o julgamento da Câmara é que pode ser impugnado e não o mero parecer prévio do Tribunal de Contas. A análise técnica no âmbito das Cortes de Contas é sempre fundamentada, motivada e segue a forma prevista em lei, culminando em decisão que somente pode ser descaracterizada se tiver descumprimento os requisitos necessários para a prolongação da sentença, devido ao processo legal, motivação e fundamentação da decisão jurisdicional. Portanto, diferente do Tribunal de Contas, onde seus conselheiros devem motivar suas decisões por maioria, se delibera a emissão de parecer favorável ou não, o colegiado de vereadores precisam motivar das suas decisões. Entende-se por órgão colegiado que, como sendo aqueles que há representações diversas e as decisões são tomadas em grupos com aproveitamento de experiências diferenciadas. Os termos colegiados dizem respeito à forma de gestão na qual a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual autoridade, que reunidas decidem no órgão colegiado existência a decisão somente de um membro. Por isso, os integrantes, quando não obrigatórios, estão dispensados de motivar o seu voto, mesmo porque a decisão é política e não carece de motivação ou fundamentação. A decisão do Poder Legislativo que rejeita as contas da municipalidade de acordo com o parecer exarado do Tribunal de Contas do Estado. No entanto, é necessária a apresentação de parecer por parte da Comissão Orçamentos e Finanças, onde, em sendo contrariado o parecer do Tribunal de Contas, encontra-se a motivação do preponente do decreto legislativo. Os membros podem ou não concordar com a manifestação da comissão, também é órgão colegiado. Deve-se dar ciência ao responsável pelas contas do parecer da Comissão do Orçamento, a Finanças, para que possa ser motivo de contraditório e o exercício de ampla defesa, inclusive em um plenário. Da decisão proferida da forma coletiva ou individual, nem o judiciário pode adentrar no mérito. Claro, esta que o judiciário não pode adentrar no mérito das deliberações da mesa, das comissões ou plenário, nem deve perquirir as opções políticas que conduzem à aprovação ou rejeição dos projetos, proposições ou vetos. Por ser um ato de julgamento, mas sem a necessidade legal de motivação de seu voto, não cabe perquirir os fundamentos que levaram os integrantes do Legislativo a deliberar de forma favorável ou contrário, como se afirma. O ato de aprovação ou rejeição das contas de agentes políticos, governo do Estado, é o ato próprio da Assembleia e não podendo nele imiscuir-se o judiciário, a quem compõe tão somente controle da legalidade, das contas anuais e instrução necessárias. Então,
Cada pessoa que analisa um determinado fato ou mesmo texto legal irá extrair disso um juízo de valor. Entende-se por juízo de valor um julgamento feito a partir das percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentos, ideologias e preconceitos pessoais, normalmente relacionados aos valores morais. No entanto, o juízo de valor no âmbito jurídico também pode ser entendido como uma qualidade positiva, desde que o julgamento seja feito tendo como princípio um conjunto de valores universais, de cunho moral e ético. Em razão disso, as decisões judiciais devem ser modificadas, mas dentro do sistema recursal. Mas não pode o judiciário intervir em ações políticas, onde a discricionariedade é permitida. Sendo assim, em que pese a existência de irregularidades na condução da coisa pública, pode o julgador relevar por entender que não houve ou não trouxe maiores prejuízos à coisa pública, o que por vezes atendeu à finalidade pretendida, mesmo que forma diversa que se tinha dado à norma. Isso não quer dizer que outro julgador tenha por obrigação de relevar-se, atenuar da mesma forma, ou seja, tenha por obrigação aceitar e não aplicar as sanções devidas ao caso em apreço, pois cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Por esse motivo, é que tem um julgamento onde colegiados são mais rígidos e outros nem tanto, pois para cada caso concreto há de ser uma decisão, e por vezes diferente. Depois desta introdução, procuramos responder algumas questões que nos foram feitas e responder levando-se em conta o conhecimento acerca da matéria, das irregularidades apontadas. Atendendo ao princípio do contraditório e ampla defesa, é oportunizado ao interessado apresentar defesa e manifestar acerca do relatório dos agentes de fiscalização, e é que nos autos do procedimento administrativo, nesse sentido, foi garantido ao contraditório e ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas. E pelo que todo que foi exposto, e com o devido respeito aos integrantes daquele conselho, não é aceitável a justificativa e as irregularidades apontadas pelos agentes de fiscalização corroborados com os pareceres dos órgãos técnicos. A transparência e o acompanhamento das políticas públicas. Neste tópico é recorrente o descumprimento das regras comezinhas de divulgação dos atos da administração pública, dentro do princípio constante no artigo 37 da Constituição Federal e da Constituição Estadual no seu artigo 111, questão da publicidade e da eficiência. No parecer do ilustre Rodrigo da Imobiliária, quando da emissão do parecer sobre as contas do ano 2013, e por essa comissão mencionada no ano de 2014, foi expresso o entendimento acerca do assunto. A administração não mais pode ser levada de forma empírica. Por isso, a legislação traz instrumentos para que os recursos públicos sejam bem aplicados e que retornem efetivo benefício à população. No item perspectiva, o planejamento das políticas públicas, acesso à informação pública e controle interno, encontra-se a constatação que o administrador não regulamentou o sistema de controle interno. É recorrente descumprir-se por parte do administrador e não regulamentação do sistema de controle interno foi mencionada nas contas de 2013 e 2014 e ainda instituiu em não regulamentar. Ainda que eu tenha sido editada a Lei Municipal de número 3190, de 29 de dezembro de 2014, ele não requer regulamentada. Não é demais transcrever que foi exposto no parecer as contas do ano 2013. Foi igualmente anotado nessa perspectiva a não edição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme o artigo 18 da Lei Federal, de número 12.305/2010, onde simplesmente declarou que encontrava-se em fase de elaboração e desobediência ao limite de tempo fixado no artigo 54 da mencionada lei. Não foi editado o Plano de Mobilidade Urbana, conforme o artigo 24 da Lei de número 12.587/2012, que declarou estar em fase de elaboração em desobediência ao limite temporal fixado no artigo 24 da lei mencionada. Recorrente nesse descumprimento, assim se manifestaram outros relatores anteriores. Antes, porém,
Não se pode olvidar que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para modificar a conduta dos agentes públicos e dois conceitos fundamentais ressaltam aos olhos a um simples olhar: o planejamento e a transparência. O artigo 1º, inciso 1º, não deixa dúvidas do intérprete, ambos são vigias mestres na nova lei. Com relação ao plano de saneamento básico, não foi encontrado no site da Câmara Municipal a edição da lei que instituiu, o que demonstra o descumprimento no artigo 19 da Lei 11.445/07. Como se vê, a edição da lei em comento não ocorreu até a presente data. O município de Mairinque estava e continua impedido de receber recursos federais para serviços relacionados à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou mesmo sem beneficiado por incentivos ou financiamentos de entidades federais de créditos ou fomento para tal finalidade. Diz a lei de número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que trata do plano de mobilidade urbana. A demonstração dessa inércia pode-se trazer prejuízo ao erário municipal, pois não poderá o município receber recursos transferidos voluntariamente. A legislação vigente pune aqueles que não cumprem com a lei. Neste caso, patente está o descumprimento da legislação, ainda hoje. Não é demais lembrar que recentemente ocorreu a primeira e única audiência pública sobre o projeto de mobilidade. Se à época ainda não era obrigatória a sua feitura, hoje nada se modificou e não houve edição da Lei de Mobilidade Urbana. Continua ainda descumprindo. Descumpre assim o que determina a lei orgânica do município. É costumoso o descumprimento por parte da administração pública e não editar as leis em obediência às leis nacionais e, consequentemente, não se habita aos recursos provenientes da União para o município para que possa cumprir com a legislação. Aliado a isso, mais uma vez, o administrador deixa de publicar seus atos. É isso que constata a perspectiva da transparência das contas públicas e demais aspectos, pois, da mesma forma como ocorreu as contas do ano anterior, não foi obedecido. Novamente, se recorre ao parecer elaborado nas contas anteriores. É mencionado pelo relatório que análise de descumprimentos das exigências legais. 1. Restou prejudicado o item realizado às audiências públicas para debater o PPA, LDO e LOA. Item 2. Publicação e divulgação da RREO. Artigo 52. As publicações foram intempestivas relativas ao primeiro bimestre. Jornal Folha de Mairinque, dia 23/5/2015. Restou prejudicado o item publicado pelos valores de subsídios e de não remuneração dos cargos e empregos públicos, realização de audiências públicas para debater o PPA, LDO e LOA. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que a LOA deve ser compatível com o PPA e LDO. Por sua vez, a lei que instituiu o PPA vigente estabelece que o indicador é uma referência que permite identificar e aferir periodicamente aspectos relacionados a um programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação, que é medida do alcance do objetivo. Ora, a falta de transparência é patente. Descumpre-se a lei de responsabilidade fiscal e Constituição Federal. Em decorrência da visita realizada em 26 de novembro de 2014, assim manifestou o agente da fiscalização. No item da perspectiva A, planejamento das políticas públicas, acesso à informação pública e controle interno. Novamente, descumpre a determinação legal. O planejamento das políticas públicas. Em excelente trabalho de fiscalização, foi efetuado na terceira visita, onde transcreve o resultado. Apresentação dos resultados. Como evidenciado no gráfico, não houve nenhum caso de permanência de mais de 80% dos professores na mesma escola desde 2011, indicando potencial falta de vínculo profissional com a escola, podendo comprometer a continuidade nas atividades e projetos pedagógicos. Como evidenciado no gráfico, verificamos o descumprimento pela Prefeitura Municipal de Mairinque da recomendação contida no parecer do Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica, de observar a quantidade máxima de 24 alunos por sala, vez que as classes possuem em média 29 alunos, em potencial prejuízo à qualidade de ensino oferecido ao desenvolvimento individual. Como evidenciado no gráfico, apenas 58%
56,85% dos professores vinculados às escolas em tela ministram 32 horas de aulas semanais, ou menos. Quantidade essa tida como ideal pelo Conselho Nacional de Educação. Foi verificado, inclusive, que 32,49% dos professores ministram mais de 52 horas por aula semanais, que representa uma sobrecarga indesejável sobre os docentes, com repercussão não apenas sobre a qualidade de ensino, mas também sobre sanidade física e mental desses profissionais. Pelo que se verifica, os valores dispendidos com a educação não repercutiu em melhoria no ensino municipal, mesmo atendendo aos índices constitucionais e legais, no que nos leva a crer na falta de eficiência. Na área da saúde, merece destaque o desprezo ao controle da dengue, praga nacional que levou pessoas a mortes, mas que aqui não se deu atenção. Dengue, sob essa proposta, esperava-se com benefício o aumento da eficácia no controle vetorial, na redução das forças de transmissão da doença. Outro item importante é a falta de pagamento do PASEP, ou pagamento com atraso, culminando no desembolso da multa em juros. Assim se manifestou a fiscalização do Tribunal de Contas. Tal questão, o atraso do recolhimento do PASEP, que gerou indevido prejuízo ao erário municipal no importante de R$ 48.560,80. É motivo para a rejeição das prestações da conta em exame, com efeito de desídia do administrador em cumprir o prazo de recolhimento das obrigações tributárias e, com isso, causar prejuízo ao erário do município. Configura a irregularidade insanável das contas e também ato doloso de improbidade administrativa, que torna de vigor a rejeição das contas. Gostaria de pedir para que o segundo secretário fizesse uma leitura, só o prazo de eu ir ao banheiro. Não obstante, o Tribunal de Contas do Estado emitido parecer pela aprovação de contas. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário. Os números também. 84, 88, 26 e 72, 99 e 744, que referido parecer obtinutivo e pode ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores, agentes políticos que detêm a competência constitucional de julgar em definitivo as contas do prefeito municipal. Esclarecedora neste ponto, a notícia veiculada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, quando se trata de contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções institucionais, legislativa e função de controle e fiscalização de suas contas, em razão de sua condição de órgão de poder, a qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo, cuja instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de Contas. No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também constitui uma prerrogativa institucional da Câmara de Vereadores, que o exercerá com auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município. Onde houver, entendo, portanto, que a competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é de poder legislativo. Nos termos do artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal, que é órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além de sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população, ali representa seu parecer, nesse caso,
é opinativo, não sendo apto a reduzir consequências como inelegibilidade, prevista no artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990. Afirmou o relator, ressaltando que este entendimento é adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quanto aos bens patrimoniais, assim apontou a fiscalização. Ocorrência de roubo de veículo tipo van placa GAR 8684, adquirido através da nota fiscal número 75.354, de 20/10/2015. 57B do anexo com abertura ao procedimento administrativo para apuração dos fatos somente após a fiscalização do egrégio tribunal ocorrido entre 1º e 3º de 3/6/2016, documento a 57A/70 do anexo 136, não foi constatado pela fiscalização evidência da contratação de seguro com cobertura total dos veículos da Prefeitura. Em especial, destaque sujeito a alto risco de acidente e furtos, como é caso dos veículos utilizados diariamente para transporte de pacientes em longa distância, inclusive para a região em que a possibilidade de sinistro é maior. Em exame da aquisição ocorrida em outubro de 2015, de outros 3 veículos marca Fiat modelo Palio, placa GBW 7845, GAN 2597 e GAG 0253, foi constatado que dois deles já estavam em avarias, 71/105 do anexo. As referidas aquisições foram objetivo de verificações consignadas no item C2.3, execução contratual. Tais fatos denotaram insuficiente cuidado de conservação e controle do patrimônio público, em prejuízo aos princípios de eficiência da gestão responsável no artigo 1º da Lei 1ª. Tanto faz. Termina. Inexistiu preocupação com o controle e manutenção dos veículos. Não é por demais lembrar o início deste ano, quando o atual prefeito tomou posse, o estado de abandono que estava a oficina e os veículos. Manteve-se nos instrumentos do planejamento, aliado à falta de transparência e divulgação, os equívocos que foram mencionados em contas anteriores, 2013 e 2014, que merece transcrição. Infelizmente, o município sofrerá por muito tempo a falta de zelo pelo planejamento. Concluindo, tem-se como certa a existência de várias irregularidades praticadas durante o ano de 2015, além de outras não trazidas nessas contas, tal como o subsídio de transporte urbano com recursos oriundos do Fundeb, a falta crônica de medicamentos e a perda em razão do vencimento do prazo de validades daqueles que foram adquiridos e não distribuídos pela Secretaria de Saúde, falhas na tesouraria, elevado valor de dívida, dentre outros. Pelo exposto e por tudo que consta no relatório do agente de fiscalização, é parecer os agentes públicos no âmbito do município do Tribunal de Contas nesse relatório, somos pela rejeição das contas municipais no ano de 2015. Mairink, 30 de novembro de 2017. Ofício de número 26/2017, retificação de parecer. Bruno Fernando Santana Gonçalves, abaixo assinado, vereador da Câmara Municipal de Mairink e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vem por meio do presente, conforme já informado na sessão do dia 4/12/2017, solicitar a retificação do parecer referente às contas do Executivo no ano 2015, a saber, no primeiro parágrafo, as folhas primeira do parecer protocolado em 29/11/2017, ocorreu um erro de digitação conforme segue. O presente parecer tem por objetivo analisar as contas municipais do ano 2014, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
que foi recebido em 15 de setembro de 2017 por intermédio do protocolo de número 001870/2017, sendo assim onde constou 2014, leia-se 2015. Desta forma, favor considerar o texto do primeiro parágrafo, as folhas primeira do parecer protocolado em 24 de 11 de 2017, retificado da seguinte forma: o presente parecer tem por objetivo analisar as contas municipais do ano 2015, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 2378/026/2015, que foi recebido em 15 de setembro de 2017, por intermédio do protocolo de número 001870/2017. Na oportunidade, assinam também os presentes os demais membros da Comissão em Orçamento e Finanças. Nesses termos, pede deferimento.